Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre coronavírus versus previdência. Como assim, Thiago? E trouxe aqui o cara da previdência, o Renato Falador, que é o nosso especialista, nosso consultor, para falar sobre isso. Porque muitas pessoas têm nos perguntado, será que nesse ambiente instável econômico ainda é vantajoso investir em previdência? As pessoas estão olhando muito no curto prazo, esses impactos, bolsa fechando. E aí, Thiago, como que fica a minha previdência? E aí eu trouxe o cara que já passou por diversas crises econômicas, já está há mais de 30 anos no mercado de previdência para justamente responder essas perguntas e essas dúvidas que as pessoas têm e os nossos participantes têm com relação à previdência versus crises econômicas. Renato, pode nos ajudar com relação a essa pergunta? As pessoas estão apavoradas. Você acha que a previdência tem alguma relação, problemas, crises de curto prazo? Bom, a primeira recomendação é chá de erva cidreira, Thiago, em momentos como esse. Como você disse, felizmente eu já vivi muito tempo para passar por muitas crises econômicas. E eu lembro aqui as últimas, 1999 a crise russa, 2008 a crise do subprime americano, 2011 a crise europeia, 2013 a crise da Dilma, 2015 a crise do nosso ex-presidente, né, o Michel Temer. Então não é nem a primeira nem a última crise que nem a última, exatamente. E quando eu vejo essas crises, eu me lembro sempre de duas coisas. Primeiro, do Jorge Soros, que ele disse que ele fica absolutamente tranquilo quando vem uma crise como essa, e que aí sim que ele volta a comprar no mercado acionário. Essa é a primeira recomendação. E a segunda, eu tenho muito claro que em 2008, na crise do subprime americano, a Bolsa despencou de 63 mil pontos para 27 mil pontos em uma semana. Mais de 50%. Eu fiz uma palestra em Foz do Iguaçu logo em seguida e eu disse que a Bolsa voltaria a subir porque os fundamentos das empresas, inclusive das que nós investíamos, eram fundamentos muito, muito bons. Empresas que tinham bons produtos, mercado crescente, fluxo de caixa futuro garantido e que elas não iriam simplesmente derreter porque em algum momento o mundo voltaria à normalidade. E foi o que aconteceu. Um ano depois da crise de 2008, o Brasil recuperou os seus mais de 60 mil pontos na Bolsa. E a pergunta que eu te faço, Renato, para quem investe em previdência, é um momento de pânico? É o momento de começar a se preocupar com relação a esses investimentos? Tiago, excelente. Porque, veja bem, quando nós fazemos investimento para o curto e médio prazo, quando compramos um título público, um CDB, uma letra do crédito do agronegócio, uma cota de um fundo de investimento multimercado, isso é uma estratégia completamente diferente de quando se investe para a previdência privada. A previdência privada, eu costumo brincar que é para fundistas, não para velocistas. Então, entre o momento em que nós começamos a contribuir, quando nós formos nos aposentar e até a nossa morte, o dinheiro vai continuar sendo investido. Nós temos aí um horizonte de 50, às vezes 60 anos de investimentos, ou seja, há tempo suficiente para você recuperar eventuais perdas, mesmo que sejam grandes, como essas que ocorrem agora. Então eu estaria absolutamente tranquilo. Eu diria que o grande erro que se comete neste momento, quando você faz investimento de longo prazo, especialmente em fundo de ações, é você realizar prejuízo. Realizar prejuízo é você vender na baixa. É exatamente o contrário. Quando a bolsa está no chão, como agora, quem tiver um pouquinho de dinheiro, compre fundo de ações. E que ações? Vocês escutaram que eu disse fundo de ações. Investir numa ação especificamente é coisa para especialista e para especulador. Para nós, que não temos conhecimento suficiente, invista em fundo de ações. E que ações? Fundo de ações dividendos, de empresas voltadas para o mercado nacional. Ações dividendos pagam um dividendo garantido, no mínimo 25% do lucro, né, todo ano. E, além disso, empresas como de alimentação, de transporte, de telefonia, o setor bancário, o que mais que nós teríamos? Telecomunicações, todas repassam a inflação para os seus preços. Ou seja, nós temos mais informações, nós temos uma proteção contra a inflação e nós temos também a garantia de um dividendo anual. Então eu não me preocuparia, é óbvio que a gente tem que acompanhar toda essa movimentação
mas a história prova que nós estamos certos. E você sabe, Thiago, né? É importante colocar que, na verdade, a pessoa só perde dinheiro, assim como o Renato falou, do realizar prejuízo, e na Previdência isso se chama resgate e portabilidade. Então não é momento de pânico, é o momento de esperar, continuar investindo, comprando ações que estão em baixa, que é o que a gente faz nas nossas estratégias, para que você lá na frente possa usufruir dessa retomada que o Renato colocou, que um dia vai retomar. E os números mostram isso. Quando a gente pega aqui os nossos perfis, então hoje você participante tem 3 opções de perfil: conservador, moderado e agressivo, e o que muda de um perfil para o outro é a alocação em renda variável, em ações, que é a grande impactada nesse ambiente de crise pela alta volatilidade que tem nas ações no mercado financeiro. Mas se você pegar aqui, a gente pegou um universo de 5 anos, Renato, comparando com o quê? Poupança, que tem algumas pessoas que acham que ainda isso é investimento, mas colocamos aqui um investimento tradicional que todos conhecem, CDI em rosa. A nossa meta atuarial, o que é meta atuarial? É o nosso cumprimento, é o nosso objetivo, é quanto nós estamos estimando nos nossos projetos, quanto que nós estamos estimando em relação à nossa rentabilidade, que é INPC mais 4,5. E os 3 perfis, agressivo, moderado e conservador. O que nós notamos aqui nesse gráfico? Nos últimos 5 anos, os 3 perfis superaram e muito os 3 índices aqui, os 3 indicadores que nós estamos apontando. Perfil agressivo, 88% dos últimos 5 anos. Moderado, 78% e o conservador, 72%. Contra uma meta atuarial de 62%, um CDI de 60% e a poupança de apenas 36%. Então, sim, é vantajoso, é um investimento de longo prazo, não tenha medo de cenários pessimistas de curto prazo, porque o importante é você manter o teu planejamento, continuar investindo, comprando cotas que estão em baixa, como o Renato falou, para que justamente você possa comprar mais cotas e se beneficiar isso no futuro. E por fim, como o Renato falou, a importância da escolha das ações, dos investimentos. Isso nós temos feito... eu sempre falo que a rentabilidade passada não é garantida, a rentabilidade futura, mas mostra competência na gestão. E aí a gente nota aqui, Renato, que a nossa competência nas escolhas das ações, como o Renato falou, ações de dividendos voltados para o mercado interno, a diversificação, a importância da diversificação, mostra o quê? A diferença, isso desde o início do plano mais futuro, em relação ao índice Bovespa. Nossa renda variável vezes Bovespa. A renda variável do mais futuro subiu 833% contra o índice Bovespa de apenas 374%, mais do que o dobro. Então, escolher ações certas, não ter pânico nesses momentos de curto prazo, entendendo que é um investimento de longo prazo, é a essência para que você continue investindo no seu futuro. Não é mesmo, Renato? Isso aí, Thiago. E uma coisa muito importante. A primeira que eu queria colocar é: a gente não deve se desesperar em momentos de crise, de caos, né? Em função dessa pandemia que ocorre no mundo todo, como agora, e também não soltar foguetes no momento de rentabilidade espetacular. Aqui, o ano passado, em 2019, a rentabilidade do plano e do fundo mais futuro foi de 24,48%, contra uma inflação medida pelo IPCA de 4,31%. O que quer dizer que mais de 20 pontos percentuais reais de rentabilidade. A maior rentabilidade de todos os fundos de pensão do Brasil. Vamos soltar foguetes? Não, como não soltamos. E isso mostrou uma estratégia acertada, porque agora nós vemos essa crise. Previdência privada, você não faz uma análise de um dia, nem de um mês, nem de um ano, nem de 5 anos. A análise tem que ser de 10, 20, 30, 40 anos. Como o Thiago mostrou nesse quadro aqui. Desde 2005, nós estamos falando de 15 anos, é isso que importa. A diferença entre o gráfico aqui, a linha azul, e a vermelho, mostrando que nós somos, sim, porque nos dedicamos, porque estudamos e porque somos mais competentes, muito melhor que o índice da Bovespa. É isso aí. Fique ligado que em breve teremos mais informações, mais vídeos como esse. Quem pensa no futuro, tem mais futuro.